Bom dia a todos. Peço desculpas por fazer a minha apresentação em português, mas, conforme combinado, haveria tradução para os que entenderem assim necessário. E gostaria que fossem as minhas primeiras palavras de agradecimento ao Wilson Center, ao embaixador Harrington, a presença do MISAIT aqui, que muito me honra, o senhor embaixador, de todos os que participam nesta manhã, para discutirmos um pouco sobre a situação brasileira atual. E eu queria centrar as minhas observações na questão da cidadania e da justiça no Brasil, aqui considerada justiça no sentido do ideal que temos na sociedade brasileira e do próprio modelo de poder judiciário e como ele dá a resposta às questões estabelecidas na nossa sociedade. Tranquilidade não é título apropriado ao tempo agora vivido. Vivemos tempo de transformação e de desassossego. Característica de fase histórica como esta, morto um antigo modelo de vida e não aprontado ainda o novo desejado, o revolto movimento parece deixar previsível apenas a imprevisibilidade nossa de cada dia, ou do dia seguinte. Esta característica do nosso tempo, em todos os lugares. Nem por isso cada pessoa, em seu espaço, ressente-se menos da carência de uma vida mais serena, experimentada sem tropeços e apenas com as novidades projetadas. Como desde sempre, e parece que para sempre, o ser humano busca paz. Agora, num momento em que até mesmo para essa procura de paz parece não haver tempo, nem lugar, nem forma certa. No Brasil, sem diferença com o que se passa em quase todas as outras partes do mundo, o tempo pede prudência e rigor no cumprimento do direito e na luta pela justiça, ideal que conduziu minha geração, particularmente, não só a minha, em sua ideação e em sua ação, e que ainda mantém a força que nos impõe prosseguir. Sem justiça não há paz. Sem direito não há segurança. E não menciono a paz estática, mas aquela que é o equilíbrio no movimento. Mesmo em momento histórico de movimento intenso, e não poucas vezes arrasador do construído, a construção que é própria do humano persiste como uma necessidade. Se não somos cidadãos do século XXI que queríamos, é que ainda não o construímos. Mas o humano, em qualquer parte e tempo, é um fazer constante. Para onde e para que fazer é a questão afeta a cada um de nós e a todos nós. Nós, brasileiros, estamos em permanente estado de construção, como toda a humanidade. E o que queremos, nós brasileiros, é uma pátria na qual haja espaço para todos, incluídos os que dela não são, mas formam conosco essa pátria. Espaço de possibilidades para ser e vir a ser. Plantar um país num mundo melhor para os que vierem depois. Esta a nossa tarefa, esse também o nosso desafio. Nós, brasileiros, não tivemos uma história fácil, sequer facilitada pelas condições culturais impostas por modelo centralizador de colonização. Diferente de povos, por exemplo, como os norte-americanos, que se afirmaram para, na sequência, formar e firmar um modelo específico de Estado, o Brasil foi Estado antes de ser sociedade. Se isso pode, é certo que pode, ser apenas um dado histórico a ser refeito em sua trajetória pelo povo, também não se há de esquecer
que isso traduz marca no processo civilizatório de qualquer povo. O Brasil precisou criar-se séculos após o que se conheceu como o descobrimento das terras pertencentes a Portugal. Não se fez nação no primeiro momento. Como lembrei, no Brasil, o Estado veio antes da sociedade. A independência não foi proclamada pelos cidadãos brasileiros, mas pelo herdeiro do trono português, que era o colonizador. E a primeira Constituição brasileira foi outorgada pelo mesmo herdeiro do trono português. E, sob a sua vigência, ele deixou o Brasil para se tornar rei de Portugal, deixando aquela Constituição por ele outorgada para o cumprimento de brasileiros que sequer eram plenamente identificados em sua inteireza. Isso para afirmar a dificuldade inicial de se constituir um Estado pela e para a sociedade. No início, buscou-se o poder para as parcas ruas e desconhecidas terras dimensionadas como um continente, para que esta sociedade se conformasse ao Estado aprontado por quem detinha a corte. E o Estado brasileiro, constitucionalizado em 1824, sequer levou em consideração que inexistia uma nacionalidade ou a consciência coletiva de que havia interesses locais, coletivos, no sentido de haver culturas diversas a serem observadas na formulação do direito e no consenso sobre qual a ideia de justiça haveria de se fazer prevalecer. A referência a essa circunstância é necessária para que a análise do antes conduza à forma de pensar o presente e se construir o futuro, desapegando-se e saneando-se erros passados. No Brasil, por exemplo, e apenas para ficar no exemplo, as faculdades foram criadas antes mesmo do ensino fundamental, porque as faculdades interessavam aos que tinham vindo com a corte portuguesa para o Brasil. A busca do bem público, no entanto, sabe que a educação formal tem início com a escola primária. E esta, no Brasil, é apenas uma conquista cívica de gerações brasileiros mais recentes. Ou seja, no Brasil, eu diria, levamos o consumo antes mesmo de levar a civilização. A construção estatal leva em consideração as condições históricas, porque o amadurecimento institucional democrático se dá pela ação do cidadão. As demandas por ele explicitadas e a sua inclinação política e ideológica afirmam e legitimam a estrutura estatal e estampam qual o papel da sociedade na formação e na dinâmica institucional. Essa lembrança da história, marcada pela ausência de cidadão no Estado, mostra como se andou no Brasil do século XX ao início do século XXI, no sentido de uma profunda mudança que se mostra muito promissora. Mudanças não são fáceis. Transformações sociais e estatais, menos ainda. O corpo social é denso e pesado, e o processo de maturação de conceitos e ideologias transformadoras da sociedade tem tempo próprio, que, entretanto, muitas vezes não é percebido. Revoluções são feitas de maneira quase branca, invisível, e apenas quando irrompe um novo momento, um novo modelo próprio e pronto, é que se tem a ciência de tudo que aconteceu. O Brasil foi monarquia num continente que se tornou independente pela opção republicana. Fomos quase únicos em nossa experiência imperial no espaço latino-americano. Independente o Brasil, continuamos escravos, depois fomos súditos, até nos tornarmos cidadãos. Não é uma experiência menor ou sem consequência. Entretanto, a forja com que se afirma a cidadania em casos históricos como este
tem a força de história feita pelas mãos dos que constroem seus quintais e suas catedrais. Não é história vinda de fora, desenhada antes ou além da própria sociedade. O século XX assistiu um Brasil recém-saído do Império, a morte de 3 presidentes da República no exercício do cargo, a deposição de 3, a renúncia de outro, mandatos presidenciais interrompidos, 2 triunviratos exerceram o poder central em momentos distintos, é claro, e entre promulgações e outorgas, 6 constituições foram postas à observância do povo brasileiro. Mas a 8ª década do século XX viu ressurgir o povo nas ruas a cobrar livremente democracia, a buscar o voto direto para eleger os seus representantes, reclamou-se uma nova Constituição e proclamou-se imprescindível uma nova República. Em 1985, vivemos a dor e a necessidade de luto e luta no mesmo momento. Na morte do presidente eleito e não empossado Tancredo Neves, portador da confiança na nova ordem jurídico-institucional reclamada, então, nas praças brasileiras, não coube apenas luto. Naquelas mesmas praças, eclodiu também o grito comprometido de luta pela democracia por um país edificado segundo os ideais daquele povo naquele momento. Se problemas econômicos havia então, e é certo que não eram poucos, as forças sociais e a esperança em que tudo se poderia refazer também não eram menores. Chegamos, assim, à formulação jurídica do Estado Democrático de Direito do Brasil, reconstitucionalizado em 1988, sendo um povo, senhor de seus ideais e de seus objetivos, afirmados em luta dura e não poucas vezes solitária, no isolamento imposto naquele momento de outras nações, preocupadas cada qual com seu próprio projeto político. A Constituição do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, garantiu a institucionalização democrática que, nesses quase 30 anos, já viu 2 processos de impeachment de presidentes brasileiros, levados a efeito nos estritos termos constitucionalmente previstos e com os poderes estatais atuando rigorosamente nos termos juridicamente previstos. As mudanças de governo passaram-se com a sociedade manifestando-se, as instituições exercendo suas funções ininterruptamente, os cidadãos trabalhando, enfim, o Brasil seguindo seu rumo. As dificuldades de cada povo lhe são próprias. Cada história é única, mesmo que a política repita fatos em contornos e em condições semelhantes em várias partes do mundo. Cada dificuldade cobra seu preço. Às vezes se resolve depressa, às vezes demora um pouco mais. Mas a vida constrói-se com soluções. Problemas, para mim, são apenas pedras para a segurança do que se edifica. E a reação a cada oportunidade ou a cada desavença conduz a caminho diverso para cada sociedade. Cada povo tem sua própria forma de ver e de viver suas escolhas. As ideias proclamam-se, irmanam-se em todo o mundo, como deveria ser, aliás, com os homens, os quais, todavia, continuam em guerras múltiplas em todo o planeta. Mas cada um trilha seu próprio caminho segundo suas próprias eleições. A cidadania é singular em sua formação e em sua experiência, conquanto seja igual em sua finalidade e forma. No Brasil, a cidadania tem sido, às vezes, heróica, às vezes omissa. Em qualquer caso, porém, somos cidadãos aprendizes. Principalmente, ninguém se engane, o cidadão brasileiro é forte, cansa e descansa, mas não desiste. Brasileiro, digo, tem o destino do alvorecer.
acaba-se o dia, pensa que é escuro, amanhã o colhe de pé. Talvez seja essa a nossa característica. Fomos marcados por uma história difícil, porém continuamos a buscar a nossa marca, para por ela identificar nossa alma plural, pela dimensão continental e diferenciada do país e de todos os brasileiros, mas única pela unidade de destino que nos une. Na esteira da Constituição, de constituições pouco antes promulgadas em estados estrangeiros, como Portugal e Espanha, apenas para exemplificar e distinguir duas das constituições que influenciaram o Constituinte Nacional dos anos 80, a promulgação da Lei Fundamental Brasileira, em 1988, obedeceu a dois fatores histórico-políticos determinantes naqueles anos 80. Primeiro, saíamos de um regime autoritário, refletindo-se a reação a essa circunstância em várias das normas introduzidas na ordem jurídica. Por exemplo, a proibição expressa a qualquer forma de censura, os direitos de acesso amplo e irrestrito ao Poder Judiciário, o direito constitucional à informação plena e à transparência das instituições, a liberdade de criação em qualquer movimento em aspecto, entre outros. 2, vivíamos todos nós no mundo, sob a égide do constitucionalismo social, prevalecendo em direitos antes não cuidados em constituições, que passaram a nelas constar, como o direito à saúde universalmente prestada, o direito ao meio ambiente, o direito constitucional a uma família protegida pela sociedade e pelo Estado, à criança, ao adolescente, ao idoso, ao cuidado como direito constitucional fundamental de grupos mais vulneráveis. Estas circunstâncias conduzem a duas implicações imediatamente seguintes à promulgação constitucional para a cidadania e para o Poder Judiciário brasileiro. Primeiro, a Constituição cuida de temas da vida de cada pessoa e, portanto, é de interesse direto e permanente de todos os brasileiros que passaram pela primeira vez a saber dos seus direitos fundamentais. 2, em qualquer caso de ameaça ou lesão a qualquer direito, o Poder Judiciário tem sido instado a decidir. O primeiro item, quer dizer, a pluralidade de matérias tidas como constitucionais pelo Constituinte de 87 e 88, determinou uma experiência sociojurídica inédita na história brasileira. O cidadão procura o judiciário como nunca antes tinha feito. De temas que vão desde uma briga de casais até a temas como a interrupção da gravidez pela anencefalia do feto, passando por greve de servidores, direito a matérias ou disciplinas específicas nos programas escolares, tudo pode e é levado ao Poder Judiciário para uma decisão. A questão do meio ambiente, o direito dos índios à sua cultura em espaço físico específico, o direito à escola, os direitos dos entes federados, dos estados federados, por exemplo, a determinado tributo, a valor da repartição de suas rendas, as mais variadas questões, enfim, passaram a ser suscitadas e encaminhadas ao Poder Judiciário brasileiro. Muito maior é também a expectativa da sociedade na atuação do Poder Judiciário e a busca de conhecer e de dar efetividade aos direitos conquistados e postos na Constituição. O processo constituinte brasileiro da década de 80, do século passado, despertou a cidadania participativa no Brasil. O brasileiro saiu às ruas para ser parte e partícipe do processo de elaboração constitucional. Então, se afirmava que, para se chegar ao texto constitucional, ao final promulgado, tinha havido, por exemplo, manifestação de todos os segmentos da sociedade. Então, sobre educação, por exemplo, tinha havido manifestação de professores, o que é certo. Como também é certo que tinha havido ampla atuação de estudantes e também dos proprietários de escolas particulares e também dos dirigentes das escolas públicas.
E isso para ficar apenas no exemplo, porque a participação dos inúmeros e muito diferentes grupos sociais brasileiros foram permanentes no processo constituinte e muito comuns naquele período em todas as áreas do Estado brasileiro. E, a partir de então, o brasileiro passou a ter lugar na vida do direito, e o direito a ter lugar na vida do cidadão. Sabe-se que não se reivindica direito que não se conhece, nem se reconhece. O processo constituinte brasileiro dos anos 87 e 88 mudou o foco da cidadania nacional, que se reconheceu naquela dinâmica política. A efetividade social passou a ter lugar ao lado da efetividade jurídica buscada no Estado de Direito. Aprendeu-se, então, que Constituição não é livro para ser guardado em prateleira, mas lei que se torna vida quando o que nela se contém se torna pleito e é atendido. Não é a Constituição, como afirmado por um dos sábios fundadores da República Norte-Americana, como a Arca de Noé, sagrada demais para ser tocada. Bem longe disso, a Constituição é para ser tornada livre e atuante permanentemente. O que outros povos tiveram desde sempre, a ampla divulgação de suas constituições, primeiro exemplo disso foi exatamente a Constituição norte-americana de 1787, no Brasil, talvez, isso tenha ocorrido pela primeira vez com a Constituição de 1988, a primeira a ser de amplo conhecimento e divulgação para todos os cidadãos. Isto modificou a cidadania e determinou novas formas de atuação da sociedade, embora seja certo que a atuação dos agentes públicos ou dos agentes políticos, principalmente, não tenha mudado tanto quanto mudaram os cidadãos. O Estado é mais lento do que a sociedade. Mas, em última instância, o Estado é determinado pela sociedade. Também não há como deixar de se considerar que a confiança no direito e a busca pelos direitos abriu um espaço para maior intolerância cívica quando desatendida a norma ou contrariado o pleito. Isso mostra uma nova forma de ação cidadã. Na esteira da transformação dos meios de comunicação entre as pessoas, que descobre os vícios da representação política e impõe o advento de uma nova praça, agora virtual, tão eficaz e direta quanto a presencial, os cidadãos demonstram a sua insatisfação imediatamente após o descumprimento de normas, o não acolhimento de pedidos, a omissão do poder público, a ação incoerente com seus pleitos. Leis são iniciadas mais frequentemente pelos eleitores, que atuam ao invés de esperar, como antes, a ação política de seus representantes. Enfim, o cidadão brasileiro presenta-se, não se contentando mais em apenas se fazer representar. A crise econômico-financeira que afeta o mundo, e em especial países em desenvolvimento como o Brasil, atinge a eficácia dos direitos sociais, pelos quais a ação do Estado é demandada continuamente para se fazerem efetivos. Sem a atuação plena do Estado administrador, o cidadão acorre ao Estado juiz para fazer valer o que está posto como seu direito na norma constitucional. As tragic choices, escolhas trágicas também para o Brasil, são frequentes para o administrador público e para o juiz no Estado contemporâneo, no qual direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito relativo à saúde, à previdência, que atinge especialmente os mais vulneráveis e populações mais carentes, se intensificam. E esses reclamos aumentam paralelamente ao conhecimento humano, que também cresce. Hoje, a medicina oferece soluções antes desconhecidas para arrefecer os sanadores humanas. Mas estas soluções são muitas vezes dispendiosas financeiramente, também são imprescindíveis para a dignidade humana, ainda mais no sofrimento imposto, por exemplo, em fases mais graves de moléstias conhecidas e para as quais já há tratamentos. O dever de agir do Estado, nestes momentos, avulta-se.
e a impotência diante da demanda pode conduzir a reações sociais de enorme repercussão pela tragédia do desatendimento ao pedido de uma pessoa. A dor humana não tem percentual possível de ser medida de fora. Como me disse uma senhora, há pouco tempo, que perdeu seu marido por não ter sido atendido a tempo no sistema de saúde, disse-me ela, para o Estado, foi 1% do desatendimento dos que estavam pedindo naquele dia. Para mim, foi 100% de perda. Eu só tinha um marido. A desigualdade também aumenta quando o Estado não dispõe de condições para garantir a igualdade de oportunidades mínimas para todos. E, embora seja o princípio da igualdade norma constitucional imposta desde as constituições do final do século XVIII, as diferenças persistem e parecem mais dramáticas que nunca, em todos os lugares do mundo. Eu falo do Brasil porque eu sou uma cidadã brasileira, uma juíza brasileira, responsável diretamente e sofrendo diretamente por este drama que me acomete pela impotência do próprio Estado. E são mais dramáticas que nunca porque são mais visíveis a todos em todos os cantos do mundo. São mais sentidas e mais ressentidas porque comparecem a nossas casas. A fome do outro janta conosco. A ferida do outro roça a nossa pele. O Estado contemporâneo não vem sendo capaz de recompor, com ações positivas, a sociedade desigualada por todas as formas de preconceitos e diferenças, deixando em desvalia a conquista constitucional de sermos iguais em dignidade humana, conquanto diferentes em nossa singular identidade, também própria do humano. E Gwen dava exemplo disso com relação ao gênero. E, no entanto, esse é o princípio fundante do Estado democrático contemporâneo, o da igualdade de oportunidades para sermos diferentes na nossa identidade. Há que se dar cumprimento, portanto, ao que foi constitucionalmente estabelecido e que é posto exatamente para se fazer executar. E esse, repito, é o nosso grande desafio como juiz, mas eu acho que este é o grande desafio também como cidadãos. Embora a forma seja diversa para cada povo, é idêntico o objetivo de sermos cidadãos comprometidos com ideais, coerentes com a vocação e a escolha de cada sociedade. Também é certo que, no caso brasileiro, a ciência pelo cidadão de seus direitos constitucionais modificou-se no momento contemporâneo. Reivindica-se mais do que reclama, requer-se mais do que apela, levanta-se mais do que se submete. No Brasil, a cidadania acordou, mantém-se alerta, mesmo com dificuldades, impõe-se. O Poder Judiciário brasileiro foi reinventado pela Constituição de 1988. O Estado refez-se, a República renovou-se, o Judiciário não poderia ter tido igual cuidado ao que tivera nos momentos anteriores da história constitucional nacional. E não poderia, porque a finalidade do Poder Judiciário é julgar, e o cidadão brasileiro, objetivo único daquele poder, como dos demais também, por certo, por igual se modificou e mostrou sua nova face na Constituição de 1988. Sabedor de seus direitos, o cidadão passou a procurar mais o Poder Judiciário quando ameaçado ou lesado no que parece devido. O conjunto de temas tido como constitucionais, como eu disse, muito mais extenso, e tratados no sistema jurídico promulgado em 5 de outubro de 1988, fez com que, do nascimento à morte, da família ao trabalho, da liberdade artística à garantia de respeito ao meio ambiente saudável para as futuras gerações, tudo se tenha introduzido como matéria fundamental no Estado brasileiro. A estrutura básica do Poder Judiciário não mudou tanto no texto constitucional de 1988, quanto se deu no contexto constitucional que se seguiu à sua promulgação. Quero dizer,
Se tomarmos o texto constitucional na parte referente ao Poder Judiciário, deu-se o surgimento, por exemplo, de um Tribunal Superior para a Legislação Federal, Superior Tribunal de Justiça, substituindo o Tribunal Regional Federal, com novas atribuições. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais atribuições na Constituição de 1988. Mas a grande mudança do Supremo foi na interpretação e na aplicação do que eram suas atribuições a partir do contexto constitucional, do espírito da Constituição de 1988, e, principalmente, da presença no centro de tudo de um cidadão que participava e cobrava de todos nós, agentes públicos brasileiros, uma atuação muito mais consentânea com os seus ideais. O Ministério Público tornou-se instituição autônoma e não mais órgão do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, o que ocorria antes, embora tenha se mantido como uma das funções essenciais à Justiça. Tudo convergiu para que os princípios constitucionais da legalidade, da responsabilidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência administrativa se impusessem também ao Poder Judiciário. E diga-se o que for, graças a Deus, temos garantido o direito à liberdade de expressão plenamente assegurado no Brasil desde a década de 80, as instituições estatais democráticas estão em pleno funcionamento e não sofreram, nesse período, qualquer interrupção, qualquer espécie de restrição. Temos, é certo, muitos problemas a serem solucionados numa sociedade tão complexa quanto a dos dias atuais. No mundo em rotação especialmente dinâmica, a demora da prestação da justiça mostra-se sempre mais insuportável ao cidadão. Nós, brasileiros, ainda experimentamos o paradoxo do aumento impactante do número de processos no Poder Judiciário. Chegamos a ter, alguns anos atrás, 5 anos atrás, mais de 100 milhões de processos em tramitação nos tribunais brasileiros. E temos hoje mais de 70 milhões de processos em andamento. Se considerarmos que cada processo tem 2 partes, para uma população de 200 milhões de habitantes, o Poder Judiciário é acionado permanentemente. Entretanto, e como eu disse, paradoxalmente, mantemos praticamente o mesmo número de juízes, 16 mil juízes. Apenas o Supremo Tribunal Federal tem hoje, para serem julgados, mais de 60 mil processos, já tendo tido em 2010 mais de 100 mil processos. Somos no Supremo 11 juízes que não dispõem, como ocorre em outros tribunais constitucionais e em outras cortes supremas, a possibilidade de escolher quais os processos julgar. Temos de decidir todos, mesmo que a solução seja para dizer que aquela matéria não é nossa, que aquela competência é de um outro tribunal, mas nós temos que dar tramitação, decidir e encaminhar para o órgão competente. E numa sociedade plural como a nossa, numa mesma tarde, nós do Supremo Tribunal Federal podemos ter de julgar, e frequentemente isso acontece, e oferecer a solução jurídica para litígios que vão desde a questão federativa, por exemplo, a questão da fiscalidade entre estados autônomos, isenção tributária dada por um estado da federação que outro considere prejudicial à sua autonomia, e a questão sobre os direitos de índios a um determinado espaço territorial, do qual eles tenham sido afastados por esbulho praticado por outros interessados naquela área. No Brasil, todo julgamento, para ser válido, conta com uma exposição fundamentada e pública dos motivos que conduzem à conclusão em determinado sentido. Como são públicos todos os julgamentos, todas as sessões dos órgãos judicantes, no caso do Supremo Tribunal Federal, são expostas por rádio e televisão em tempo real, o cidadão brasileiro acompanha permanentemente a atuação do Poder Judiciário. Esse
deixou de ser um desconhecido do cidadão. Para exemplificar as consequências de tal escolha de modelo constitucional, há de se realçar o dado relativo à atuação da Central de Atendimento ao Cidadão, obrigatório em todos os órgãos judicantes brasileiros, especialmente para atender ao cidadão, e que recebem milhares de manifestações de cidadãos a cada mês. Apenas no Supremo Tribunal Federal, o número de cartas, sem contar e-mails, sem contar outras vias de manifestação, cartas escritas por cidadãos. Recebemos, em média, 5.000 por mês. E esses pedidos vão desde esclarecimentos sobre processos até pleitos que ultrapassam as atribuições do Poder Judiciário, mas que, como me disse um dia uma pessoa na rua, e que me perguntava sobre um determinado caso, uma matéria, eu dizia, isto não é do Poder Judiciário. Eu disse, não, mas a senhora do Supremo poderia resolver isso para mim. Eu disse, não, é que eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho de fazer o que a Constituição manda, ao que ele me respondeu. Então, a senhora não é tão supremo quanto eu imaginava. E, embora se tenha um sistema de reiterados questionamentos e de um grande número de recursos no Brasil, a prestação jurisdicional atinge números impressionantes de solução de conflitos. Entretanto, por ser a segurança jurídica pela formação pela jurisprudência consolidada necessária para a estabilidade das instituições políticas, econômicas e sociais, adota-se como meta, atualmente, uma busca de maior produtividade dos juízes, maior número de processos solucionados em menor tempo e maior coerência na orientação decorrente das soluções apresentadas. No primeiro item, a tentativa é de maior especialização dos juízes, a promoção de esforços concentrados para se dar solução a processos de igual matéria. Especializamos, por exemplo, a matéria relativa ao combate à violência contra a mulher, aos julgados que tratam de infância e de menores em conflito com a lei, a questão de execução penal para se verificar exatamente qual sistema prisional temos e qual precisamos ter. E, para isso, em 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do Poder Judiciário e pelo qual são definidas as políticas públicas para o judiciário brasileiro, estabelecendo-se metas anuais e plurianuais a serem cumpridas pelos juízes e para o atendimento das demandas sociais. Para além disso, fazemos o controle permanente do que é estabelecido como meta e do que é executado e quais os impedimentos para que houvesse o resultado planejado. Hoje, buscamos convidar a sociedade a experimentar novas formas de atuação para harmonizar-se e solucionar conflitos sem a convocação necessária do juiz. Adotamos formas de conciliação e de mediação em todos os pontos do país. Nós, do Conselho Nacional de Justiça, que eu presido, estamos formando mediadores na sociedade a fim de resolver rapidamente as pendências, mas especialmente para ensinar civicamente a possibilidade de pacificação social sem a imprescindível judicialização permanente de disputa, adotando um modelo de justiça restaurativa, que não se solucione apenas aquele conflito, mas que a gente consiga restaurar na comunidade a paz entre as famílias que tenham tido, por exemplo, conflitos com alguma forma de lesão contra uma criança, e para que aquela família tenha restaurada a sua condição de viver em paz. Enfim, o Conselho Nacional de Justiça vem adotando políticas públicas para ensinar a paz na sociedade, uma vez que a busca da justiça é pela paz, para conseguir a paz, e por meios
de que a própria comunidade possa se valer de medidas, de providências para solucionar litígios sem o chamamento necessário do Estado juiz pelo processo tradicional. A crise de representação que acomete o modelo oitocentista da democracia indireta, ainda adotada em todo o mundo, talvez abra espaço para a experiência desses novos modelos de atuação em busca da paz social e da paz como direito fundamental individual, não a paz abstrata, mas cada um o direito de dormir em paz, de viver em paz, e da qual esse modelo possa se espraiar para essa mesma paz entre os povos. Afinal, qualquer que seja o ramo do poder público, o que se quer é a promoção de uma maior tranquilidade entre pessoas, entre nações, e uma humanidade mais sossegada em sua vida e na busca do que pareça melhor a cada um. Vou finalizar enfatizando, continuar a acreditar que, em tempos de especiais dificuldades, não cabe a qualquer cidadão omitir-se em sua responsabilidade com o outro, sendo ou não agente público. Como cidadão é que cabe a cada um participar do processo político na busca de solução para os densos e complexos problemas que dominam o cenário atual. Acho que, sabendo disso, o cidadão brasileiro apronta-se para este tempo que o grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, chamava, em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, de tempo de partido e de homens partidos. Ele afirmava, então, e talvez esteja hoje mais atual que antes, que os homens pedem carne, fogo, sapatos, mas as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Dizia ele, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Não sabia o poeta tanto que podia ser o tumulto. Mas é certo que antes como agora, as leis não bastam. A cidadania vale-se da lei para se fazer mais seguro em sua vida. Mas só o ser humano com dignidade respeitada é bastante. E só o é quando a ele é dada a chance de ser, em sua plenitude, o que lhe pede a vocação, o desejo e o que reclama a dignidade que somente a solidariedade garante. E esse é dever e direito de todos com todos. No caso brasileiro, a solidariedade veio como princípio para reger as nossas relações internas entre nós brasileiros e estrangeiros no Brasil e para os povos, no artigo 4º, como um dos princípios da política internacional. No Brasil, nós, juízes, trabalhamos para que isso se cumpra, que a Constituição seja respeitada, que a cidadania seja participativa, enfim, que as pessoas sejam solidárias como dever. E, como disse antes, no Brasil, a cidadania acordou. A democracia está viva e alerta. E este é o compromisso de todos nós brasileiros, conosco e com todos os cidadãos de qualquer lugar do mundo. Afinal, digo sobre a questão que mais me tem tomado nos últimos anos, fora das minhas funções judicantes, como mulher, eu não pergunto por quem os sinos dobram. À maneira do poeta, sei que eles dobram por mim. Onde uma mulher for lesada, é a minha carne que dói. Mas sei também que onde, em qualquer lugar do mundo, um cidadão esteja sendo lesado nos seus direitos fundamentais, eu, como juiz, estou falhando, porque o judiciário no mundo está falhando. Estamos trabalhando exatamente para superar isso. Eu continuo acreditando que é possível. Muito obrigada.